sacrifício, mas Abraão, com grande temor, ele não podia falar e disse: filho, Deus vai prover. Você crê que Deus é o Deus da sua provisão? Eu creio. Então, queridos, ele chegou ali com o chamado cutelo, que é semelhante a uma faca. Ele parece uma espada, mas com cabo de uma faca, e é menor. Então ele, estendendo a mão para que pudesse matar ali o seu filho, o único filho, chorando. Mas ele amarrou Isaac também. Tem que amarrar, deixar no ponto para matar, fechar os olhos dele, vendar os olhos para que ele não possa ver. Aleluia. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaac, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. O altar ele era posto com rochas. Logo acima vinha a lenha a qual Isaac vinha trazendo nos ombros. Difícil, né? E o pai trazendo ali o cutelo e o fogo. Por isso que ele ficou meio que ansioso para perguntar onde está o sacrifício. Mas Abraão, ele tinha a certeza que a providência de Deus ia chegar no momento certo na vida dele. Ele sabia que Deus ia honrar ele. Mas nós devemos obedecer a palavra do Senhor. E depois você... Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho, para matar. Glória a Deus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o teu filho, e não lhe faças nenhum mal, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás. Logo por detrás estava um carneiro embaraçado em um arame. A providência de Deus havia chegado naquele momento, que era um carneiro que ele ia oferecer de sacrifício para o Senhor. Mas ele creu. Ele viu que era difícil ter que sacrificar o filho dele, mas a providência de Deus chegou no momento certo. Deus bradou com alta voz e disse: Abraão, Abraão, não faças nenhum mal ao teu filho. E logo que ele olhou para o lado, ele viu ali um carneiro, aonde a providência de Deus tinha chegado na vida dele. Queridos, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Se a tua casa existe crise, eu não sei se você está enfermo, mas eu creio, se a dificuldade está grande, se a luta está travada, mas eu creio que Deus, quando Ele nos prova, Ele está lapidando o nosso caráter, Ele está nos transformando para sermos melhor na presença dEle, para sermos melhor no mundo, para sermos diferentes, assim como Ele nos chamou, para sermos diferentes e seguirmos conforme a integridade da palavra de Deus nos diz. Mas para isso nós devemos obedecer a palavra de Deus. E obedecer é difícil, porque Deus nos pede cada coisa, mas também não é impossível. Sim, devemos fazer, devemos obedecer. Mas Deus, no último momento, a providência dele chega nas nossas vidas. E não se preocupe, se a promessa de Deus na sua vida ela vai cumprir. Se há promessa na sua vida, ela vai ser cumprida. A providência de Deus vai chegar no momento em que você menos esperar. Quando você olhar, assim como Abraão, que ele olhou para o lado, e a providência de Deus dele estava embaraçada em um arame, que era um cordeiro. Mas assim que você olhar para o lado, a providência de Deus vai estar sobre a sua vida. E nós devemos obedecer. Devemos obedecer. Nos dias de hoje podemos sim obedecer aos nossos pastores, assim como diz em Hebreus 13:17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.
Assim como tem ovelhas na igreja que não desviada, que às vezes não está vindo para a casa do Senhor. E aí o pastor vai com toda a alegria, assim como nós fomos hoje na casa da irmã Socorro, nós fomos na casa da irmã Leide, com o nosso pastor, e aí ele estava com um sorriso aberto, para resgatar a alma, para ver onde estava, o que estava acontecendo. Mas está aí, para a honra e glória do Senhor. Conceição. Sim, Conceição. Aleluia. Assim também, queridos, quando nós vamos visitar uma outra igreja, nós devemos sim comunicar ao nosso pastor também. Sabe por quê? Porque ele é o nosso líder espiritual. E você deve a satisfação ao seu líder espiritual. Não para minha glória, mas para a glória de Deus. Sempre quando eu tenho algum convite para ir em alguma igreja, geralmente é no sábado, não tem culto na minha igreja. Eu nem faço compromisso no domingo, porque eu sei que meu pastor não vai liberar. Então no sábado eu pergunto, pastor, eu tenho um convite assim, eu posso ir? E ele me abençoa para ir. Aí você vai assim o seu pastor abençoar, sabe o que acontece? Você tem a infelicidade de encontrar um crente voador lá. Sabe qual é o crente voador? Que não tem pastor. Você pergunta assim, quem é o seu pastor? Ele fala assim, hã? Quem é o seu pastor? A pessoa não tem nem pastor. É o crente voador. Fica para cima e para baixo. Igual avião. Nunca desce no aeroporto, mas também quando ele desce, é direto. Glória a Deus. Eita, bate o bico no chão. Agora, aleluia, Deus. E assim também é Deus, querido. Deus, ele também perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os pecados contra a santidade, mas não contra a autoridade. Se eu me prostituir, por exemplo, Deus ele vai me perdoar, mas sim, antes eu vou ter as consequências. Né? Tudo aquilo que eu fizer, eu vou ser julgado por aquilo que eu faço, seja aquilo que eu faço bom ou mal. Deus ele vai me julgar por aquilo. E ele me perdoa por isso. Mas assim como foi com Lúcifer, que tentou se rebeliar contra Deus, contra a integridade, contra a autoridade, isso não tem perdão. Então eu te digo, se você tem algum problema com seu pastor ou algo parecido, está entrando numa barca furada. Porque é melhor que você saia da igreja, pede para sair, mas eu vejo que aqui na Mimado na Rocha não tem isso não. E eu nunca vi na Bíblia Deus perdoar pecados contra a autoridade. Assim como foi com Moisés, haviam 3 camaradas lá, ó, que era Datã, Coré e Abirão. Eles chegaram em Moisés já velhinho, né? Só que Moisés ele tinha a autoridade de Deus para fazer aquilo que Deus lhe ordenasse. Moisés era o líder espiritual naquele lugar. Então Moisés já estava lá velhinho, tossindo. E esses 3 camaradas chegaram e falaram: ah, Moisés, se Deus te usa, ele também me usa. Se Deus fala com você, também fala com a gente. E quis fazer comparações, mas a unção de Deus era diferente na vida de cada um. Desse jeito mesmo. Não é verdade? Glória a Deus, aleluia. E se você acha que eu tenho sucesso no meu ministério, não é nada para minha honra, mas primeiro para Deus, e logo depois passa pelo reconhecimento da minha autoridade espiritual, reconhecimento da minha autoridade espiritual pelo pastor. Começa por aí. Só que Moisés, diante daquela acusação daqueles 3 camaradas, ele disse o seguinte: se esses 3 morrerem de morte natural, é porque Deus não está comigo. E ele falou numa tranquilidade tremenda. Quando ele acabou de falar isso, os 3 camaradas morreram família, morreram tudo que tinha se levantado junto. Para você ver o tanto que a autoridade de Deus estava sobre a vida dele. E assim eu te digo, se você quer receber do Senhor, seja obediente. Obedeça primeiro ao seu líder espiritual. Obedeça conforme Deus te mandar fazer. Porque muitas vezes queremos fazer da nossa forma, mas é da forma de Deus, né? E que devemos buscar cada dia mais e mais aprender da palavra do Senhor, para que possamos também saber tratar vidas aí fora, porque ganhar uma alma fora também não é fácil. Eu já vi tantas pessoas
maltratando almas, querendo eles ganhar. E eles falam o seguinte: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, vai para não sei aonde, vai isso, vai aquilo. Só que a gente tem que saber cuidar. Realmente quem não aceita Jesus é isso mesmo. Mas a gente tem que saber tratar a alma. Depois que a pessoa começa a conhecer a verdade, que ele vai entender. Né? Queridos, até aqui essa palavra que Deus me deu, eu creio que Deus falou ao seu coração essa noite. E não aquilo o que nós queremos, mas aquilo o que Deus tem para as nossas vidas. Eu vou entoar um hino. Eu peço aos irmãos que possam meditar. Que os irmãos possam meditar na letra desse hino. Assim como diz a palavra do Senhor, que ela não volta vazia. E ela é como uma espada de dois gumes. Que ela é cortante. Ela penetra até a divisão da alma. E sabe discernir os desejos e as intenções do coração. Aleluia, Jesus. Pode pôr. Aleluia. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover. Coração. Perdão, irmãos, eu perdi. Eu vou me achar agora. Aleluia, os irmãos vão dando glória aí. Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. Em silêncio os dois choraram, ao verem chegando no lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração, como escolher entre a fé e a razão. Quando dizem não é opção, a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar que a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, o filho entregar, evitar e deitar-se sobre as pedras do altar. Glória a Deus, aleluia.
Quando dizem a opção, que a fé despede em si. Quando é preciso enfrentar, que a alma quer fugir. É difícil ser como Abraão, o filho entregar, precisar de libertar-se sobre as pedras do altar. Quando dizem a oração, não te pede em si. Quando eu preciso enfrentar, minha alma quer fugir. Eu preciso ser como Abraão, tudo entregar, precisar de deitar-me sobre as pedras do altar. É preciso coragem pra seguir, é preciso ter fé e aceitar, é preciso ter força e dizer sim, e deitar-se sobre as pedras do altar. Aleluia, Deus. Eu quero, desde já, agradecer pela oportunidade que me foi dada. O ministério, desde quando eu cheguei, tem tido muitas oportunidades. Só não trabalha quem não quer. Né? Podemos nem reclamar. Agradeço ao pastor Val, a liderança dessa igreja, por todas as oportunidades, por ter confiado na palavra, por ter dado todo o ensino, toda a preparação. Eu agradeço também a cada um dos irmãos que puderam se deslocar de suas casas até aqui. Eu creio que Deus abençoe a vida de cada um e que venhamos sempre estar meditando sobre aquele versículo, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E desde já sou grato a tudo por Deus, por tudo que Ele tem feito em minha vida e pela vida de cada um dos irmãos que tem sido significantes em minha vida também. Chegar até aqui. Agradeço a todos, em nome de Jesus. Deus abençoe o Diácono André. Deus abençoe o Diácono André. Quero agradecer a Diácono Janeri, a qual foi a dirigente do culto hoje. Eu quero agradecer a todos vocês que vieram. Jesus abençoe. Meus irmãos, olha, eu aprendi uma coisa. Deus, Ele trabalha na brisa, Ele trabalha na explosão. Deus, Ele trabalha do jeito que Ele quer, né? No terremoto. Então hoje eu vi Deus operar aqui na brisa, tranquilo, sem precisar muito negócio. Deus é assim, Ele fala conosco, Ele atende nossas necessidades, né? Deus, ele é extraordinário, né? Tem dia que a gente quer ficar sentado de ver, só ouvindo, e Deus vai falar conosco da sua forma. Irmãos, eu quero dizer para vocês, aproveite a vida que Deus tem te dado, irmão. Desfrute do melhor nessa terra, na presença do Senhor. Preste bastante atenção. Por um segundo Deus me trouxe aqui, Deus me levou, há uns anos atrás eu fiquei fazendo, Deus me trouxe assim a lembrança da minha mãe, e eu fiquei pensando, poxa, minha mãe estava boazinha, não tinha nada, de repente do nada minha mãe morreu. E eu fiquei pensando, Deus, nós temos que aproveitar os momentos que o Senhor tem nos proporcionado nessa terra. Nós temos que aproveitar, irmão, porque se Deus Ele te deu algo, desfruta desse algo. Irmão, desfruta da vida que Deus te deu na presença do Senhor, porque vai chegar um dia que nós vamos alcançar um arrebatamento, vai chegar um dia que a gente vai falecer, essa carne vai falecer e tudo vai ficar aí. Então desfruta do melhor nessa terra, irmão. Seja feliz, seja feliz. Amém, meus irmãos? E falei da minha esposa lá, nós sempre queremos um dia para a gente ir lá no cachoeira lá de Itiquira para lá, tomar um banho lá nas cachoeiras lá, né? Né, Lelê? Eu digo que para lá, comer uma carne assada, tomar uma Coca-Cola, e ela ficou olhando para mim, olhando para mim assim, assustada, né? Ela disse, tá, não, nós vamos, mas cadê o dinheiro? Eu falei, o dinheiro serve menos. Porque eu falei, meu Deus, ele vai ver, velho.